Salve, salve, comunidade Vida Segura! Como é que vocês estão? Tudo bem? Saudades de estar aqui novamente. E hoje, como eu falei das últimas vezes, hoje estamos já na segunda temporada do nosso Vida Segura. E uma das novidades que a gente vai trazer nessa nova etapa aí, e que com certeza esse humilde host que vos fala, que antes dessa oportunidade tinha vergonha até de karaokê em casa, né? A gente está aprendendo, a gente está trazendo pessoas que compartilham da nossa realidade e justamente para dividir a mesa de host aqui com o nosso convidado, que é a Dagli, que já esteve aqui conosco como convidado, entrevistado, e a gente vai ter a oportunidade de aproveitar todo o conhecimento da Dagli com a sua simpatia, com a sua competência diante dos nossos corretores colegas e, é claro, sobretudo, pelos nossos clientes aí. Tá? Mas, só para lembrar, para quem já nos acompanha, o nosso podcast Vida Segura advém do nosso programa de qualidade Vida Segura, que foi idealizado pelo humilde host que vos fala, mas diante de uma necessidade da presença habitual do corretor de seguros, como representante das famílias, como representante das empresas, e a pessoa, no caso, que indica, que protege patrimônios, saúde, lares e sonhos, sobretudo. Né? Então, tendo em vista do nosso histórico aí, que a gente entendeu que é uma devolutiva e uma forma de gratidão a tudo aquilo que o mercado de seguros nos passou, e vocês vão perceber que esse episódio tem um quê a mais. Tem uma história bonita de se contar e de se compartilhar, porque ela se encontra exatamente nesse momento em que nós estamos, né? É um pouco da minha trajetória e a trajetória da Dagli, que trabalhou também no mercado segurador e que a gente pode perfeitamente hoje dividir com o nosso convidado. Mas, sem mais delongas, eu quero poder apresentar o nosso convidado de hoje, que é Alex Lopes de Queiroz, 47 anos de idade, casado, 2 filhas, atua no mercado de seguros já há bastante tempo, né? 27 anos. Começou como auxiliar administrativo numa sucursal Santo Amaro, da Bradesco Vida e Previdência. 3 anos depois, conquistou a posição no time comercial, onde está até hoje. Durante os 24 anos na área comercial, atuou como gerente em São Paulo, superintendências comerciais em Alagoas, Sergipe, Bahia, Minas Gerais, e como executivo, novamente em Minas Gerais, respondendo por todo o estado e apoiando mais de 600 corretores. Então a gente está tranquilo, porque para quem atendeu 600 mineirinhos, tá tranquilo. Formado em administração de empresas pela Universidade de Ibirapuera, São Paulo, pós-graduado em gestão de pessoas pela FMU São Paulo e em gestão empresarial com ênfase em seguros. Alex Lopes de Queiroz, seja muito bem-vindo. E a nós corretores que estamos aqui, por favor, apresente o Alex para o Alex, por favor. Bom dia, obrigado, Marcelo. Bom dia, Dagli. Bom dia. Uma oportunidade ímpar de eu estar com vocês aqui. Só sinto pela rinite um pouco atacada aqui, mas prometo que vou me doar ao máximo para a gente possa bater um papo legal, a gente falar bastante sobre seguros, falar sobre a Bradesco Vida e Previdência, falar o quanto a gente é dependente do corretor de seguros para que não só a Bradesco Vida e Previdência, mas como todo o mercado segurador, ele possa avançar, que a gente possa ir a várias mãos, né, caminhar juntos e cada vez mais levar a proteção para todos os nossos clientes, para esse Brasilzão afora aí. É uma satisfação enorme estar com vocês aqui e espero que a gente possa bater um papo bem agradável. Com certeza, tem muita história para contar aí. Dagli, por favor, também dê as nossas boas-vindas e fala um pouco da sua vinda aqui como nossa especial convidada também para participar desse time. Bom dia a todos, é um privilégio estar aqui novamente com o meu colega de trabalho, Marcelo, né? Isso só vem mostrar que nós não temos nenhuma concorrência entre os colegas, né? Aqui no Mato Grosso, a gente consegue se apoiar e ter esse sentimento de coleguismo, um ajuda o outro, né? E eu quero dizer para vocês que a gente está aqui muito orgulhosa de estar aqui e quero dar as boas-vindas ao Alex, né, que ontem eu não pude estar no evento da Bradesco por motivos pessoais, mas desejo um sucesso para você. A gente precisa de superintendências aqui também,
né? E essa abertura da sucursal Vida aqui da Bradesco só vem a somar para o mercado segurador. A gente precisa aqui no Mato Grosso ter outros olhos, né? E eu vejo que a Bradesco, como gigante que é, está vendo isso, né? A gente percebeu pelos eventos que estão ocorrendo, né? E isso só vem a somar muito para nós do mercado segurador mato-grossense. A gente só agradece. Não, com certeza. Alex, a gente olhando pela tua trajetória aqui, sempre Bradesco Vida e Previdência, né? E certamente você passou por diversos momentos da própria estrutura da Bradesco e a gente normalmente tem a oportunidade de perguntar para as pessoas que são longevas assim de uma mesma empresa e que, claro, que você adquire uma super experiência. O que o Alex, hoje, nesse momento de gestão, executivo, sênior, falaria para o Alex recém-admitido na Bradesco, há anos atrás, para contar uma história para dizer assim, cara, você está no caminho certo, vai aí, o que você fez para brilhar, para ter esse destaque e tantos anos estar assim, de forma tão sólida e, claro, ganhando cada vez mais essa amplitude de sucesso? Bom, eu falaria para ele, acredite no seu potencial. Acredite que você está trabalhando numa empresa grandiosa, uma empresa que dá muita oportunidade para o funcionário, desde que esse funcionário saiba aproveitar. Confesso a vocês que quando eu entrei na empresa, em 1998, eu tinha 20 anos de idade, foi o meu primeiro registro em carteira. Eu imaginei entrar na empresa e pagar apenas a minha faculdade naquele momento e vislumbrar e de repente olhar uma outra oportunidade. Eu não imaginava o tamanho da Bradesco Vida e Previdência no momento que eu entrei. Então, como você mesmo disse, eu entrei e fiquei 3 anos na área operacional. Com menos de um ano eu já recebi uma promoção, né? Fui convidado a um outro nível na companhia. Então, assim, Deus foi muito generoso comigo, né? E eu também soube aproveitar muito bem as oportunidades. Tive algumas promoções por meritocracia também, porque tem um nível, né? A gente vai subindo de nível e tem a remuneração financeira. Então, eu agradeço muito, né, por toda a minha trajetória até aqui. A companhia sempre me valorizou, né? Sempre valoriza o colaborador. E esse colaborador, né, o que é mais legal hoje, eu tenho falado muito, né? Como a Dagli disse, a gente está formando, inauguramos ontem a nossa sucursal Vida e Previdência aqui em Cuiabá. Nós temos 2 novos gerentes que foram contratados para essa sucursal. Sim. Temos mais um em fase final de contratação e temos a Daniele, que já está conosco há algum tempo. E o que eu falo para todos eles, né? Não só esse time aqui de Cuiabá, mas como todos os da minha região, o time novo que está chegando não tem essa questão de, por tempo de empresa. O Alex, ele é sênior hoje porque ele tem 27 anos de organização. Sim. Não, é por competência. Claro. Né? E eu estou nessa empresa porque eu acredito na empresa. Eu, quando assumi lá em Alagoas a minha primeira superintendência, eu fiz questão de falar para o meu executivo que eu não queria morrer superintendente. Eu queria o cargo dele. E hoje eu estou no cargo dele e ele já está no outro cargo. Agora eu quero o cargo que ele está, que é de diretor. E a empresa nos proporciona isso. Isso é muito bacana. Então, isso que eu diria para o Alex de 27 anos atrás: acredite na empresa, trabalhe, porque você vai ser reconhecido. Eu não tenho dúvida disso. Não, você teve experiência sempre no seguro de vida? Não, eu trabalhei sempre com seguro saúde, né? E aí, na época que quando mudou a lei, em 98, nós ficamos um ano sem poder trabalhar no saúde, né? Até que se criou a ANS, aquela coisa. Aí eu tinha que vender alguma coisa, né? O que eu vou vender? Vida. Meramente forçada. Aprendi, porque eu tinha 2 crianças, 2 filhas para criar na época, né? Eu tinha que continuar, né? O saúde não podia. Então, vamos vender o vida. E aí entrou o seguro de vida na minha vida e eu continuo até hoje. Gostei muito e gosto muito. Não deixo de vender o saúde, mas a prioridade é o vida. O vida ele passou por diversas épocas, né? Eu acho que você sempre, até pelo conceito que ainda algumas pessoas têm, um conceito de forma até errada do vida. O seguro de vida é para morte, não. Já mudou bastante. Né? E a gente vê que a Bradesco tem uma universidade, que até vou te pedir depois, até para a gente destacar essa questão da boa orientação. Mas o que você hoje, como executivo da Bradesco, em relação ao seguro de vida, você tem a destacar da importância, né? Porque assim, o seguro de vida ele é tão importante quanto uma previdência, que você certamente domina em ambos. Mas falando de uma
de um pilar chamado seguro de vida e a sua importância. O que você mais destacaria hoje para o nosso mercado? E, inclusive, claro, incentivo aos corretores a vender, ou pelo menos oferecer, né? Eu acho que sequer alguns colegas nem oferecem. Perfeito. Eu destacaria pela tua fala, né, Marcelo? Todo mundo hoje precisa sim ter um seguro de vida. O nosso cliente, ele não sabe, o cliente da carteira do corretor, ele não sabe, e cabe a nós, né, alertá-lo para isso. Você também disse aí na tua fala que o seguro de vida hoje mudou muito, e de fato ele mudou para melhor. Ontem, na apresentação que eu fiz lá, em todas as apresentações que eu falo, toda oportunidade com o corretor, eu faço a brincadeira que o seguro de vida que nós temos no Bradesco, nosso tradicional, Vida Viva, que é o produto individual, ele tem até cobertura de morte, porque ele tem lá 20 coberturas, são 19 assistências, dessas 20 coberturas, 17 delas são utilizadas em vida. Vou destacar aqui doenças graves, incapacidade temporária ou a perda de renda. Então, para o corretor que talvez tenha uma certa dificuldade de começar uma conversa com o seu cliente, porque acha que o cliente ele é resistente, a gente tem algumas possibilidades, como a cobertura que é utilizada em vida. Outro gancho importante que eu destaco é a questão das assistências, né? Então, hoje em dia, você falar de uma assistência funeral ampliada por menos de R$15, né? E a gente não tem limite de idade, né, para a pessoa. Eu, Alex, contratei o meu seguro, eu sim tenho limite de idade no produto que é até 80 anos. Então, se eu contratei o produto e estou pagando, se eu tenho lá meu pai, mãe, meu sogro e minha sogra que estão vivos, independente da idade deles, eles têm a cobertura na assistência ampliada. Um outro item que assim é um gancho fortíssimo, né? Quando você fala com o cliente, mas você tem um pet? Muita gente tem lá um cachorrinho, um gatinho, né? Por menos de R$5 também a gente tem uma cobertura ampliada. A gente pode falar aí, por exemplo, de castração, a gente fala de vacinas, né? De cirurgias emergenciais, né? Só uma castração custa aí por baixo uns R$1.000. E a cobertura do seguro, se eu não estiver enganado aqui, se a memória não me faltar, não custa R$5 para essa assistência. Então, são várias possibilidades, né? A gente tem assistência residencial básica também, né? No caso da pessoa que foi o caso do carro que você mencionou, né? Ele estava falando aqui na abertura. Mas a pessoa fechou a chave dentro de casa, quebrou a chave, o nosso seguro tem essa assistência. Aquela turma que, poxa, gosta de sair, toma uma, não quer ir de carro, 2 vezes no ano a gente tem um motorista amigo, né, que é um baita de um gancho também. Palavra do médico, sabe? Muito bacana, que assim tem crescido muito essa assistência. Então são várias possibilidades que a gente tem para que o corretor comece uma conversa com o seu cliente. E aí a gente vai de todas as classes. A gente fala do produto vida, o nosso individual tradicional, mas a gente também tem os nossos resgatáveis, que aí a gente começa a falar muito da questão de planejamento sucessório, né, de alavancagem patrimonial, blindagem patrimonial através da ferramenta do seguro de vida. Então, de fato, não só a Bradesco Vida e Previdência, mas o mercado em si avançou muito, né, na linha do seguro de vida. E Previdência, então, nem se fala também, né? Cada vez mais a gente tem aí novos fundos de investimento, né? Então, VGBL, PGBL, né? A gente tem produto pessoa física e jurídica para atender toda a carteira do corretor, para atender todo o cliente, seja da pessoa física, pessoa jurídica, né? Ou de pequeno, médio ou grande porte também. A gente está no dia que a gente estava conversando aqui, a gente destacou inclusive alguns conceitos que são fundamentais e que as pessoas desconhecem, né? Assim, claro que a gente invade um pouco a questão até acadêmica, né? Da nossa formação de corretor, por exemplo, a gente tem o direito, né? A carteira de direito, mas a gente não fala de Código Civil, a gente fala de forma muito básica. Mas você falou justamente aí a questão da proteção da sucessão, né? Quando a gente fala em sucessão, é um instituto jurídico para falar de morte, fato. E quando você lida exatamente com isso, as pessoas dizem, mas um inventário, uma ação de inventário, para quem não conhece, o inventário é uma ação judicial, viu? Pode ser neutro, mas a questão do espólio tem.
o seguro de vida, ele é intocável, né? Não entra em inventário. Exatamente. Então, não assim, entra em inventário, não entra e em é inventário. impenhorável também. exatamente. Fala um pouquinho assim do cuidado que a gente não está falando de grandes fortunas, não, né? Então, assim, o pequeno empresário, o seu José da panificadora aqui da esquina, que tem o seu empreendimento, que tem uma casa lá no Minha Casa Minha Vida de 200, 300, 500 mil reais que seja. O inventário tem um percentual direcionado a isso, que flutua aí de 15% a 20% do patrimônio, e que certamente o seu José não vai ter 100 mil reais ou próximo disso guardado em casa. Fala do seguro de vida na importância que envolve essa atmosfera de cuidados, por favor. Perfeito. Você tocou num ponto importante, independente da capacidade financeira do segurado, né? A gente tem, através do seguro de vida, um grande instrumento para facilitar esse momento que é a perda do ente querido e a família ter que assumir a posição ali, ter que regularizar toda a documentação também, porque o imóvel está no nome do Alex. Então, se o Alex vem a faltar, tem que passar para o nome da minha esposa, no nome das minhas filhas. E como você bem disse, isso gera um custo, né? Custos com advogados e os custos do governo, que nós temos os impostos que giram em torno de aproximadamente 20%. Sim. E, infelizmente, Marcelo e Dagli, acontece muito, né? Dos clientes, numa hora dessa, a família está mais fragilizada, não tem nem o dinheiro para fazer esse custeio. Às vezes até tem, mas as contas são bloqueadas. São bloqueadas, né? No também. momento do óbito, é Isso. bloqueado as contas, e aí a pessoa não sabe que isso acontece. Ela já está fragilizada pela perda, e ela vai ver no banco, não há mais o dinheiro que ela contava para fazer aquele inventário. E aí que entra o seguro de vida. Perfeito. Aí que entra o seguro de vida. Por quê? O seguro de vida não entra em inventário, é intocável, como o meu colega falou, né? E as pessoas têm que saber disso. O problema é que as pessoas não sabem. O corretor ainda não consegue oferecer esse produto. Não é esse produto, o vida em si, né? No mercado segurador, nós descobrimos, pelo movimento Minha Vida Protegida, que as pessoas morreram na pandemia, morreram naquela tragédia lá do Rio Grande do Sul, sem conhecer o seguro de vida. Falta de oferecer. E quem que não ofereceu? Nós, profissionais do mercado segurador. E é isso, as pessoas não sabem da importância de ter um seguro de vida para o inventário. Né? Ao momento que um profissional chegar no seu Zé da padaria e explicar para ele que o seguro de vida não vai entrar no inventário dele, né? Na falta dele, a família vai estar protegida, certeza que ele vai contratar essa pólice. Vai ficar muito mais fácil a contratação, a oferta. E só um ponto, claro, para pegar o gancho. O recurso estando em conta fica bloqueado porque o dono da conta faleceu. Exatamente. As seguradoras, por lei, têm até 30 dias para fazer o pagamento da indenização a partir do momento que a família entregue toda a documentação complementar. Nós, da Bradesco Vida e Previdência, nós estamos com a nossa SLA, que é o nosso prazo, assim, muito bacana, né? De 15 dias a gente tem conseguido aí honrar os nossos pagamentos, acreditando na conta do beneficiário, né? Aquele recurso para ele custear toda essa parte da documentação e o principal para que ele possa também continuar, né, a manter o seu padrão de vida, que aí, se a gente for falar só de inventário e se for falar de padrão de vida, a gente começa a subir o nível um pouquinho, porque aí é uma consultoria um pouco mais detalhada, mas que também na linha do que a Dagliane falou, é a gente poder chegar para o cliente e mostrar que ele precisa fazer esse planejamento, né? Exatamente. A sociedade, ela tem dois grandes inimigos nesses casos aí, né? Até me complementa se eu estiver falando pela metade. Pelo que eu entendi, então, o primeiro desafio é o emocional, claro. É a perda irreparável, né, de algum pai de família, etc. E o segundo é o tempo. Por quê? Se a Bradesco, no nosso caso aqui, tem 30 dias, até 30 dias, com a regularidade de documentação e pagar, saibam que o inventário tem que ser aberto 60 dias da sucessão. E a sucessão é o fato, que é o óbito. Então, assim, dentro desse prazo, ou seja, você administra a questão emocional, tem a solidariedade da seguradora em fazer a indenização e você tem um prazo, junto com o seu advogado de confiança, em abrir um inventário e poder, certamente, fazer os protocolos judiciais legais.
Aproveitando a fala do Alex, acho muito importante o que ele falou, que a seguradora está preocupada em pagar rapidamente para a família a indenização do seguro de vida. Porque muitas pessoas acham assim, vou fazer o seguro de vida e a seguradora não quer pagar sinistro. Não, a seguradora quer pagar sinistro, sendo que ele seja correto, né? Um sinistro que seja devido. Né? A seguradora quer pagar o mais rápido possível, porque é importante para ela ter sinistro. Né? Eu sempre digo isso para o meu cliente. Tem cliente que não acredita que a seguradora vai pagar. Né? Então você tem que postar e fazer que você trabalha com seguradoras sérias, né? Uma Bradesco da vida, companhias que realmente são idôneas, que entregam o que vendem. Né? E eu acho fantástico o que você falou. Vai pagar antes dos 30 dias? Vai pagar antes dos 30 dias. A gente garante que a gente trabalha com a Bradesco, sabe que é uma seguradora que vai te entregar o que você comprou. Deixa eu só acrescentar um dado nesse tema aí, que é importante, né? A companhia faz sim questão de pagar. E no ano de 2024, a gente pagou 56,6 bilhões, né, de indenizações e benefícios. A Bradesco de 56 bilhões de indenização. Muito então, PIB de países quanto aí. dinheiro no mercado. Muito dinheiro, né? Rodando através do seguro de vida. Através do seguro de vida, perfeitamente. Perfeito. E quando você fala de indenizações, mortes, invalidez e na verdade, eu digo sempre que a indenização ela pode ser mudada um termo de chamada esperança. Que quando você entrega uma indenização, né, um capital segurado, contratado, seja individual ou até mesmo da empresa, para uma família, e eu sou testemunha, certamente você também deve ter alguns casos, mas você recebeu um telefonema, um e-mail, que no meu caso foi e-mail de uma pessoa humilde, lá do interior do Maranhão, que aí justamente eu já faço a ponte para falar do agronegócio também. Nós atendemos algumas empresas aqui do Mato Grosso e que você tem uma população flutuante de acordo com a safra, né? Então, assim, tem empresas que admitem 3.000 mão de obras num ciclo de uma safra. E numa dessas vindas aí, normalmente é uma população vinda do Nordeste, né? Aconteceu um acidente, enfim, a gente foi acionado e conduzimos o translado até para o interior do Maranhão. Até então fizemos o nosso papel, né, que entendemos ser feito, etc. Acompanhamos a indenização e num belo dia eu recebo, na verdade chegou para minha funcionária e ela me repassou um e-mail que eu tenho certeza que não foi digitado pela mãe, né, pelo interiorzinho. Eu morei no Maranhão e sei que pelo interior que ela reside, não foi ela deve ter pedido para alguém, mas de uma forma muito, muito educada e emocionante. Até hoje me arrepio. Emocionante, agradecendo, na época, um capital em torno de 100 mil, mais ou menos. Mas que ela dizia assim, que não ia trazer meu filho de volta, né? Mas aquilo ela iria realizar o sonho dele, que era voltar para o interior da Bahia. Eles eram baianos. Então, assim, tendo em vista esses 56 bi que você falou, é importante destacar na nossa indústria do seguro que você devolve para a sociedade um capital que fortalece a economia. Sem dúvida. Né? Fortalece emoções, fortalecem pessoas, fortalecem famílias. Né? Trazer de volta o ente certamente não é o objetivo, a gente sabe disso, que aí, como você falou do saúde ainda há pouco, tem uma vida não tem preço, apesar de que a saúde tem um custo, né? Então a gente sabe que mais uma vida em especial não tem preço. Mas falando até da vida e da complementariedade, né, entre vida e previdência, certamente você tem a habilidade dos dois chapéus desses produtos. O vida é super importante, como a gente está falando, mas fala um pouquinho da previdência, a educação financeira, aquilo que também certamente deve fazer parte como um produto complementar ao vida. Fala um pouquinho, por favor. Perfeito. A gente está acompanhando também, né, a questão, né, da aposentadoria social. A gente não consegue falar de previdência sem falar da aposentadoria social. E a gente sabe que cada vez mais tá mais difícil alguém receber o teto. São poucas as pessoas que têm o privilégio de receber o teto. E a gente está vendo que tem muita gente, né, que tem recebido e pouca gente pagando. Isso é um fato. Se a gente der um Google aqui, a gente vai constatar isso daí. E aí, a Bradesco Vida e Previdência, assim como as demais empresas do segmento, tem trabalhado muito para conscientizar a população, conscientizar o corretor de seguros também,
que também é uma barreira para a gente, o corretor de seguros, né? A questão do conhecimento, como a Dagli bem disse. Então, assim, a gente conta muito com a parceria de vocês para que a gente possa fazer uma oferta na carteira, né? Eu vou dizer, enquanto Bradesco Vida e Previdência, que nós temos, né, equipes preparadas para ajudar você no atendimento no cliente. Eu não tenho uma segurança. Nosso time de gerentes comerciais, superintendentes, a gente está lá para apoiar. Você mencionou da Universeg, nós temos lá material de apoio para o corretor se desenvolver. Isso é muito importante que o corretor também faça uso dessas ferramentas. Mas a gente tem visto que a Previdência, cada vez mais, ela é sim, né, uma ferramenta importante de construção do futuro da população. Né? Que comece hoje com R$50, mas não deixe de começar o seu plano de Previdência imediatamente. Né? E na medida do possível que você for melhorando a sua condição financeira, você vai aumentando os seus aportes. Né? Para quem faz a declaração completa do imposto de renda, além de você se preocupar com o seu futuro, você também tem um benefício de até 12% da sua renda bruta anual, através de um PGBL. Então nós temos o PGBL, que também é um instrumento, um planejamento tributário, e tem o VGBL, né, para quem não faz uma declaração completa, por exemplo, mas quer fazer sim, né, o seu planejamento futuro. Então é um produto que está extremamente em alta, né? Quando a gente fala com vários dos nossos clientes e o próprio corretor numa oferta do seguro do automóvel, do seguro saúde, do seguro de vida, quando perguntar para o cliente, você tem um plano de previdência em alguma instituição? Ele vai se deparar, pode ter certeza que muitos dos clientes já começaram a mudar a percepção. Tem muita coisa ainda para a gente explorar, não tenho dúvida disso. Mas que muitos clientes já começaram a se atentar para isso, porque está vendo que o futuro vai ser uma aposentadoria privada. As grandes empresas estão também incentivando a previdência, né? Eu acho muito interessante, grandes empresas, eu atendo, você atende, que o funcionário, se ele contribuir para a previdência privada dele lá com R$500, ela complementa com mais 500. Isso. É um grande exemplo. Eu acho que se os empresários também conscientizarem os seus colaboradores da precisão, da necessidade de ter uma previdência privada e incentivá-los dando 50% a mais, imagina, o capital deles, né? E só um gancho, desculpa, Marcelo. No nível das empresas, isso ajuda muito o empresário a reter talentos também, né? Sim. Porque o que o funcionário hoje quer, obviamente, é um bom salário, ele olha o plano de saúde, e se você falar que tem plano de previdência e seguro de vida, né, que vai te dar uma cobertura boa, ou que você deposita um e eu boto mais um no bolso, exatamente, o funcionário vai pensar antes de ir para a concorrência, não tenho dúvida diminui disso. o turnover, não. Exatamente. Isso daí eu falo como depoimento pessoal. Em 2 oportunidades, eu tive condições de usufruir da Previdência. Gabriel, quando nasceu, em 99, eu fiz de pai para filho. Ainda tem? Filho. Não mais. Não mais. Eu fiz o de pai para filho assim, nossa, eu tive na época. Não com essa nomenclatura, mas temos coberturas, tá? Eu me lembro bem que o apelo era o apelo emocional, né? Lógico. De pai para filho, tá, vou fazer o meu. E fiz na época. E assim aconteceu depois de, acho que 7, 8 anos mais ou menos, quando a gente passou por algumas mudanças de separação, etc. Enfim, a gente foi morar com a mãe, resgatamos, acredita, foi um super recomeço naquela ocasião que, para mim, como era uma mudança também de vida, de adaptação, eu posso dizer que ele usufruiu do investimento que eu fiz quando ele nasceu, logo no dia seguinte ao nascimento dele. E agora, mais recente, o mesmo Gabriel. O Gabriel tá cheio de capítulos na minha vida. Lógico. Gabriel entrou na faculdade para fazer nutrição, né? E aí nos primeiros meses sempre tem aquelas equipes de formatura, né? Você mal entrou na faculdade, já estão falando da sua formatura. A formatura já tá começa já a fazer os planejamentos. Ele chegou em casa com um contrato assim, o valor, né, em torno de R$15 mil há 4 anos atrás, né? Aí eu falei assim, filho, vamos fazer o seguinte, esse valor aí é um investimento sensível, tá? Mas se você quiser, faço uma proposta para você. Eu faço uma previdência privada desse valor e a gente resgata na sua formatura. E você vai tirar o capital, você investe naquilo que você entender, etc. Aí ele falou, poxa, pai, mas a minha festa... Eu falei assim, festa é uma noite. E o resto é lembrança.
Projeto de vida é para a vida inteira, né? Então, assim, você vai fazer uma festa para encerrar um ciclo ou você vai resgatar um valor para iniciar o teu ciclo profissional? Pensa e me fala. Que será muito mais importante, né? Aí a história, a breve história, contou que ele concordou comigo, nós fizemos o investimento na época, em torno de 15 mil reais, e agora de formado, quase praticamente aí um belo investimento, se aproximou dos 30 mil, e ele comprou um equipamento de última geração de bioimpedância, está montando o consultório dele, graças à Previdência Privada. Você me deu um gancho aqui agora também, porque a Previdência Privada, a gente fala muito da aposentadoria, Sim. né? E a gente também viu uma oportunidade grande nesse nicho que você falou. Não só na formatura do filho, mas na realização de sonhos. Sim. Meu sonho é que a minha filha Isabela e a Gabriela, são as minhas duas pequenas, quando formarem-se na faculdade, e elas, quando saírem, eu poder falar assim para ela, olha, você vai ter um consultório, você vai ter uma loja comercial para você começar a sua vida profissional. Então, através do plano de previdência, a gente também consegue atender os nossos segurados, né, na realização de sonho, porque para muita gente, previdência não é o plano de previdência em si. Para muitas pessoas é uma casa que ele comprou, ele alugou e aquele dinheirinho para ele, o aluguel vira a previdência dele. Então, a gente também pode fazer esse planejamento. Daqui 20 anos, eu vou depositando, resgato esse dinheiro, compro um imóvel e deixo esse imóvel de renda, né, de aluguel, e vira um plano, vira uma previdência. Você gera receita. Cada um pensa a previdência de um jeito. Então, essa é uma forma também da gente despertar aí os nossos clientes, os nossos parceiros comerciais. Você sabe o que é bacana? O MVP, eu acho que ele promove não somente produto, como boa orientação, né? Não, aí o movimento Minha Vida Protegida veio após aquela pesquisa que eu falei para vocês, que o corretor não estava oferecendo, o cliente não conhece o seguro de vida, as famílias brasileiras precisam de um seguro de vida, né? É necessário que cada uma saiba da importância, e aí criou-se um movimento, é um movimento dos corretores de seguro, né? Com o apoio das seguradoras, Bradesco nos apoia, né? E as demais também, né? Não posso falar somente da Bradesco, até porque o movimento não é da Dagliane, não é do Melces, é dos corretores de seguros, não é das seguradoras, é apoiadores, né? E o que eu falo do movimento Minha Vida Protegida é que todo corretor tem que assistir pelo menos uma das lives. Porque a hora que ele assistir a primeira live, ele vai querer assistir as demais. Porque é uma aula. Eu digo que é um MBA de seguro de vida. Porque é o próprio colega te ensinando como ele faz, como ele vende. E aí nós nessa pesquisa, nós decidimos e detectamos a necessidade de formar os corretores. Porque o produto está muito bem feito, muito bem preparado pelas companhias. Está pronto, né? O que eles não sabem, o que nós não sabemos, se for falar nós corretores, como abordar, como falar do inventário, o que acontece quando falece uma pessoa que a conta vai bloquear, muitos não sabem. Assim como o cliente não sabe, o corretor também não sabe. Porque tem corretor que é só automóvel, né? Então, o que a gente faz? O movimento Minha Vida Protegida veio para formar os colegas e ensinar e melhorar a qualidade de apresentação do colega para a venda do seguro de vida. Então, eu sugiro a todos os colegas corretores de seguros que ainda não vendem e têm a intenção de virar a chave, que façam o seu credenciamento, o seu... no movimento Minha Vida Protegida, é muito simples. É você entrar no nosso Instagram, Movimento Minha Vida Protegida, MVP, que a gente fala, né? E se cadastra como não é um embaixador, é como um apoiador, né? Um membro, né? Um membro do movimento Minha Vida Protegida, que já te dá o direito de assistir todas as lives. São todas gravadas, está lá no Instagram. As lives são feitas agora o movimento deu uma parada, porque ele é a partir de setembro, mas está lá gravado. E quem quer aprender a ter noção, tudo sobre seguro de vida, está lá ensinado pelos colegas. E lá eu sempre digo e vou repetir, é um legítimo MBA de vida. Quem não sabe, vai lá que você vai aprender muito sobre vida. Vale a pena assistir. Eu mesmo vou lá e assisto, porque eu aprendi muito
com os colegas. A gente Legal. aprende muito com os O colegas. legal é isso, que são corretores falando para corretores, não é a Exatamente. seguradora. A Não, a é seguradora apoiadora, tem feito mas algumas lives também, porque Não, a mas gente... o que eu digo assim, é muito legal, a gente entendeu isso na Bradesco Seguros de um modo geral, que quando a gente quer expandir, a gente precisa convencer aquele corretor que nos ajuda a propagar a ideia. E o seguro de vida é muito disso. A gente tem visto aí vários corretores. Tanto é que não só no Minha Vida Protegida, mas nas nossas reuniões menores, a gente usa, juntamos 12 corretores, 10 corretores. Poxa, tem lá o Marcelo que é experiente em seguro de vida. Poxa, Marcelo, qual é a sua abordagem? Poxa, Daglene, o que você utiliza de argumento para poder fazer a oferta do seguro de vida? E isso tem nos ajudado bastante também a promover cada vez mais a disseminação do seguro de vida na carteira do corretor. Também, né? E a importância, exatamente. Eu falo que eu era o automoveleiro, né? Eu era da Bradesco Auto RE, então assim, a minha cultura foi patrimonial e eu nasci no patrimônio, enfim, eu decidi fazer aquilo que eu já tinha habilidade, né? Que era equipamento e o agronegócio me proporcionou oportunidades fantásticas. Só que a vida tem ciclos, né? E eu me vi obrigado realmente a conhecer aquilo que a Daglia está falando com maestria, que é justamente o seguro de vida, pessoas e assim vai. Até porque fica a dica aqui, hashtag fica a dica, né? Como tem o MVP, a gente precisa de repente desenvolver o movimento Minha Previdência Protegida, talvez. Acho Mas que a gente fala muito de previdência lá também. É vida e previdência. Legal. Bom, já fica. Não consegue separar. Não tem como separar. Não é São falado. complementares, né? Tem lives sobre previdência lá, sim. Exatamente. Isso daí é muito legal, porque quando você tem essa experiência de trazer. Eu me lembro do 4x4, antigo 4x4, que talvez hoje já hoje esteja... é 5x4. 5x4, funcionário, empresa? Exatamente. Olha. Então, 4 funcionários e 5 empresas. E às vezes quando você fala de termos assim, tanto do vida, né, a gente falando assim do Viva a Vida que você falou há pouco, você tem uma quantidade de coberturas que vai, ou seja, são coberturas satélites, né? Assim como a Previdência também, você tem termos, às vezes, em inglês, que é inevitável você fugir do vesting, enfim, mas são formas educativas de você representar. E é realmente fielmente valorizado pelo funcionário, muitas vezes, quando ele diz assim, quer dizer que se eu pagar X, a empresa paga X, mais um pouquinho ou menos um pouquinho, e assim, depende da política. Você tem algumas histórias que você, na tua carreira, né, seja do próprio Vida, né, no seguro de vida, ou na própria Previdência, até de grandes empresas, porque aí vai fazer já a ponte para a gente entrar no agronegócio, que tem um delinear muito especial, mas quais, pela tua experiência de atender grandes empresas, de ter feito parte de um back-office de executivo de matriz, que você tenha acompanhado, que diz assim, Marcelo, uma boa história talvez seja essa, numa negociação que fizemos e que foi fielmente valorizado e genuinamente valorizado pelo colaborador numa política de benefício. Marcelo, olha, pensar um pouco aqui, mas assim, a gente tem muita história para falar seguro de vida da Previdência. A Previdência, a gente recentemente, nós ganhamos 2 grandes negociações, né? Valores altamente expressivos que são fundos fechados, né? Que é um fundo que demanda, são fundações, né? Que a empresa própria fazia a sua gestão e confiou a Bradesco Vida e Previdência, né, a gestão da carteira de previdência. Logicamente que existe, né, um protecionismo por parte da empresa, porque é um grande montante e já estava na empresa há muito tempo. E a gente não vai confiar a qualquer né, o pote de ouro, né? Poxa, reserva o futuro daquelas pessoas. Então nós tivemos sim, né, 2 grandes negociações que foram importantes para a gente. Em breve a gente divulga, porque ainda não já assinamos, mas ainda temos o NDA e tudo mais, mas em breve será colocado em mídia. Então foram 2 conquistas extremamente importantes para a gente, que sem dúvida a participação do corretor, a solidez da marca também ajudou para que a gente pudesse conquistar. Na linha do seguro de vida, né, a gente fala muito de convenção coletiva. Isso. Certo? Só que convenção coletiva, ela tende ali o mínimo, o básico, né? E aí, algumas empresas, né,
através de experiências de funcionário de níveis gerenciais, tem nos procurado para melhorar as coberturas, porque já teve uma experiência ruim, né? Aconteceu um óbito, que aquele óbito, infelizmente, não foi o suficiente, né? Dava um amparo mínimo ali, como a Dagny bem mencionou, mas que precisava de um complemento, né? Então, a gente tem visto que pessoas das empresas de recursos humanos, por exemplo, estão preocupadas não só com a convenção coletiva, estão preocupadas também em amparar de fato a família do colaborador. Aí isso a gente tem notado. Aí falta a formação do corretor, Exatamente. que vai lá e vende só o convenção e não mostra pro seu cliente a necessidade de ter um produto melhor, né? Pelo menos para gerência, para diretoria. Olha, e vou fazer a provocação também. A gente fala da venda para o CNPJ e às vezes eu esqueço de talvez ali fazer uma oferta complementar. Sim. Poxa, tudo bem, olha, eu fui lá na Ridan, corretora, fiz a oferta do básico, né? Mas eu sabendo quem é a Dagliane, eu preciso fazer uma oferta complementar. Talvez a convenção coletiva, em muitas das vezes, ela não vai atender a necessidade dela no caso do inventário, por exemplo, né? No caso do planejamento sucessório, a gente sabe disso. Todo mundo tem que ter um seguro de vida para chamar de seu. A gente precisa ter essa visão também por parte do corretor. A gente tem visto que algumas empresas têm sim pensado, né, já no algo a mais, não só no mínimo exigido por uma convenção coletiva. Tá? Eu te falo, eu cheguei aqui em 2007, estou fazendo 18 anos de mercado, quase tô de maioridade da nossa chegada aqui, e eu aprendi algumas lições com o agronegócio, e que certamente você... fazendo parte da executiva do Bradesco, o Bradesco ele tá valorizando muito o agronegócio, seja por estratégias junto ao Banco John Deere, enfim, recentemente uma grande aquisição. Sim. E isso daí, sem dúvida nenhuma, John Deere, pela cultura do Mato Grosso, é provada e comprovada que a maior quantidade de equipamentos e implementos do grupo John Deere, que vem agora sendo capitaneado pelo Bradesco. Então, assim, a gente já percebe que o Bradesco ele tem um profundo interesse pelo agronegócio, enxerga de uma forma muito, muito cirúrgica até a necessidade do agronegócio. E, é claro, chega a vez agora dos produtos, né? Do produto, que aí eu falo um pouco da minha experiência, Dagny certamente tem a experiência também, a gente atende alguns grupos, e existe uma característica de algumas fazendas, por exemplo, que tem famílias com 3.000 vidas, por exemplo, numa fazenda que fica a 150, 200 quilômetros da primeira cidade mais próxima, né? E que acaba que isso daí, por exemplo, uma telemedicina, a internet na fazenda funciona melhor do que aqui na cidade. Então você percebe que movimentos solidários do grupo segurador, né? No nosso caso, Bradesco, em prol da realidade do agronegócio, especificamente nesse caso, por exemplo, do Vida, mas certamente deve ter outros tipos sob medida dedicados à nossa realidade, seja em forma de produto, capital segurado, coberturas, né? Você me falou algumas coisas do Viva a Vida, que é um produto individual, mas para o agronegócio e dentro dessa visão corporativa e estratégica do Bradesco, hoje a Bradesco Seguros, Bradesco Vida e Previdência, enxerga alguma boa oportunidade nessa especificação, por exemplo, KEPF, né? Nós temos KEPF aqui com 5.000 funcionários e assim por diante. Me fala um pouco dessa tua percepção para o agronegócio, por favor. Bom, primeiramente dizer para vocês que a inauguração da sucursal Cuiabá, legal, né, já foi um movimento visando, né, aproveitar as oportunidades, sem dúvida, no segmento do agronegócio. Nós, inclusive, contratamos um gerente comercial que vai ficar lá em Sinop, que vai atender todo o norte do país, né, sabendo do potencial que nós temos no agronegócio. Isso estou falando enquanto Bradesco de Previdência. Certo. Lá em Sinop, a gente já tem uma unidade de negócio da Bradesco, né, para atender também o agronegócio. Então, nós estamos desenvolvendo. O nosso presidente, Ivan Gontijo, tem provocado as empresas do grupo para que a gente se desenvolva, né?
Vou falar enquanto Bradesco Vida e Previdência. Salvo engano, Saúde também saiu à frente com a questão do KEPF, então a gente já tem, posso estar cometendo uma falha, os colegas de saúde me perdoem aqui, mas já tem, né, Dagny? Então já tem a Bradesco Vida e Previdência. Já iniciou também o processo do seguro de vida para a KEPF. Temos o seguro de vida para MEI, né? Quando acontecer de uma família, uma pessoa só, que eu acho que é mais difícil, mas a gente tem o MEI com até uma vida ou no máximo duas, mas temos o KEPF também para atender, né? Então, a gente sabe que é um mercado extremamente valioso, né? Nós estamos sim investindo muito, né? Estamos querendo explorar, estamos vendo muita oportunidade para que a gente possa ampliar ainda mais as nossas negociações, as nossas ofertas de proteção para os clientes. Não sei como está hoje no Bradesco, mas a sugestão, como o Marcelo falou, a gente faz muito translado, né? E é uma burocracia bem grande, porque quando você tem que tirar daqui e levar lá para o Pernambuco, como fala o Marcelo, a gente tem que ter autorização de polícia, a gente tem que ter tudo. Mas o que a gente mais precisa hoje, que ele seja fora da assistência funeral, que ele seja fora da cobertura de funeral. Porque para a empresa não é interessante ter essa cobertura dentro daquela limitação do funeral. Então, uma sugestão que eu levo para a Bradesco e que possa ser vista com outros olhos, né, Marcelo? Porque a gente tem a demanda do agro vem de outros estados e a gente tem que, quando há o óbito, entregar para a família o corpo, né, que eu sempre falo. Então, nesse caso especificamente seria aquela... porque desculpa, o translado sempre nas companhias, ele é dentro da cobertura de funeral, entendeu? E aí aquela cobertura lá é até 7 mil, 10 mil, não chega. Daí as empresas não acham legal ter que pagar separado, mais um tanto, entendeu? E já temos companhias congêneres que já está com o atendimento com o translado fora. Entendeu? Então é muito importante isso para o agronegócio. Está anotado. Sim. E só um ponto, desculpa, Marcelo. É que nas apólices de movimentação, que são os grupos maiores, a gente consegue fazer alguma oferta diferenciada, tá? Mas eu entendo que nós estamos falando do produtor rural, tá anotada aqui a sugestão e a gente pode voltar a falar. E uma das situações, e até vou complementar a necessidade que nós vivenciamos agora recentemente, né, não pela Bradesco, mas por uma outra seguradora, que ela não entendia uma certa dificuldade. Aí eu vou te explicar. O óbito aconteceu na fazenda. Lembra do exemplo que eu te dei? A fazenda fica a 150, 200 quilômetros da cidade mais próxima. Só que essa cidade mais próxima não tem um prestador, uma funerária. Então aí tem que chamar de uma outra cidade, aí ela vem até a fazenda, volta para a cidade, ou até mesmo vem para cá, para Cuiabá, para realizar um translado aéreo para um determinado local, etc. E tal. No somatório disso, certamente, se o valor não comportar, aí tem essa complementariedade, né, que existem. Eu atendo empresas com próximo de 10 mil vidas, então. Então você tem óbitos que flutuam aí semanalmente, às vezes até diariamente, 1 ou 2, que vai acontecer, em especial quando você tem picos, né? Então são situações assim de ordem bem pontual que a nossa geografia e a topografia também, tá? Porque às vezes o acesso para essas fazendas realmente é um desafio. Mas enfim, em relação a produtos em si, e até pegando o gancho do que a Dagny falou, da importância, eu queria te pedir uma grande gentileza. Nós somos corretores formados, cada um com a sua história, cada um com a sua biografia, e que a gente fala de colega para colega, a gente troca as nossas dores muitas vezes, seja de oportunidades ou até mesmo de conquistas que a gente possa vir a ter, mas eu queria te pedir uma grande gentileza. Você, como executivo de seguradora, orientar, né, no teu vocabulário, na tua boa orientação, pela própria Universeg, que o corretor interessado ele tem acesso às boas informações. Né? Eu vou me permitir só te contar uma história do nosso episódio, acho que foi o episódio 4, Lu, do BOP. A gente recebeu o coronel. A gente faz o seguro já da corrida do BOP já há alguns anos. Esse ano foram 7 mil participantes. Ano que vem está com uma estratégia do batalhão de chegar a 10 mil. E fazemos todo ano.
Só que a gente nunca divulgou isso daí, até por respeito ao evento em si, mas esse ano tivemos, através do podcast, a oportunidade de trazer o coronel do BOPE aqui. E o BOPE, com todo o cinema, o filme do Tropa de Elite, ele me contou histórias assim fantásticas, mas uma delas eu trouxe para o nosso dia a dia, que merece a importância do corretor de seguros, que é a preparação diária. Você ter a oportunidade, enquanto corretor, da tua missão proteger vidas, proteger patrimônio, você tem a obrigação, né, de conhecer aquilo que é a tua missão. Então, que seria o nosso treinamento, você está atualizado. E aí a gente vem justamente para a ferramenta chamada Universeg, que com toda a minha admiração, na época do seu Trabuco, ele foi, eu acho que talvez o idealizador do Universeg, eu acho que o maior idealizador e incentivador do senhor Luiz Carlos Trabuco. E hoje você tem literalmente um universo de boas informações. Fala para isso para os nossos batalhões de corretores terem o acesso e se prepararem com a melhor ferramenta do universo do seguro. Bacana. Hoje, quem comanda a Universeg é a nossa querida Valdirene Secato, diretora de RH e ouvidoria. Então ela tem um carinho muito grande, a qual aproveito para agradecer aqui por todo o apoio também que tem nos dado, até em nome dos corretores, em nome dos funcionários. Na Universeg a gente tem muito material não só para produto, tá? Temos todo o material para o corretor conhecer os nossos produtos. Eu faço aqui o convite para quem não conhece, que puder ir lá, acessar, conhecer, experimente e nos dê feedback. É importante dar o feedback. Se tem alguma coisa para melhorar, poxa, traga para a gente gosta disso, para que possamos levar uma experiência cada vez melhor para o corretor. Não só a parte de produto, mas também a parte de desenvolvimento pessoal. Tem aquela pessoa que tem dificuldade de falar, poxa, como é que eu me comporto? Então tem tudo, tem comportamental, tem a parte de produto, é muito valioso, muito rico, e eu faço sim o convite, né, porque tem muitos feedbacks positivos. Corretor que está começando agora, poxa, como é que eu faço? A gente tem isso daí, tá na palma da mão deles. Então, precisando, tem lá o autodesenvolvimento. Ah, mas eu quero mais. O que a Bradesco Vida e Previdência ou a Bradesco Seguros tem para oferecer? Tem uma equipe de capacitação, né? Essa equipe de capacitação hoje, com a possibilidade do online, a gente consegue colocar, né, uma analista de capacitação, uma supervisora lá para treinar os nossos corretores juntamente com o nosso time comercial. Eu acho que tem ainda aqui em Cuiabá uma capacitação, né? Uma pessoa. A Janaína, Janaína, exatamente, que representa Locatelli, todo o time. Janaína Locatelli. Não sei o sobrenome, mas é a Jana. Não, Castrilon. Acho que é Janaína Castrilon, se não me engano. Eu digo para vocês o seguinte, na nossa corretora, na Ridan, qualquer funcionário que inicie novo, ele começa os treinamentos na Universeg. Porque a gente não tem muito tempo para estar formando colaborador. Então, começou, mesmo que ele já tenha experiência, eu quero que você faça tal curso na Universeg. Tanto desde o início do segurês, né, para ele entender o novo. Porque hoje, né, as pessoas não entendem o segurês quem começa novo. Então, lá tem tudo. Né? Então, eu aconselho aos colegas que possam usar mais a Universeg. A gente usa. E até os ciclos. Né, que é o programa de sucessão que eu estou fazendo com a Bradesco, juntamente com a minha filha, que hoje também corretora, graças a Deus formada, né, com SUSEP, tudo chique. E aí fui convidada pela nossa colega Edjane para fazer o... Fala do ciclo também, já aproveita. Estou fazendo. O programa Ciclos é um programa da Universeg, né, lá, Bradesco Seguros, onde faz a formação do sucessor e dos sucedidos, né? Então, é muito legal o programa, sensacional, os professores maravilhosos. Eu já estive na formação da primeira etapa, estamos na segunda agora, e posso indicar a todos que queiram fazer o programa de sucessão. Não sei como é a escolha lá, né? Não deve ser para todo mundo, mas ainda não, né? São a convite, mas é sensacional o programa. Eu vou mandar meu currículo pro Gabriel. Meu filho se formou em nutrição, mas eu tô louco eu não tenho sucessor. De repente, quem sabe? Eu acho que a maior dificuldade das pessoas é ter o seu sucessor. A maior parte dos corretores não tem o sucessor. Sucessor. E não sabe como fazer. Exatamente. Eu tenho colegas que são embaixadores. Estávamos no nosso último encontro falando sobre isso. Mas eu não tenho sucessor. Eu disse, basta para mim que eu fico para ti, então.
Falando, Eu falei, brincando, né? quando ele se formou, eu falei assim, e aí, filho, você quer trabalhar ou quer ganhar dinheiro? Aí ele, não, quero trabalhar, então vai ser nutricionista. Vai trabalhar, vai ganhar cliente, porque agora, você pegar um legado aqui. Não, Gente, mas a gente vê o tempo brincadeira. aqui, meu Deus do céu, a Acho que gente eles não veem. voa, tem tanta pergunta aqui que eu falei, mas bom, a gente já está caminhando para o final, mas a gente tem um protocolo final aqui, e como a minha querida Dagli, pô, eu vou me permitir e até dividir na presença da Bradesco, que certamente é um ícone, um grande pilar na minha história, né? Na minha história, para quem. Eu acho que nunca contei isso nos episódios, mas eu tive a grata satisfação de trabalhar na Bradesco por 15 anos. Desses 15 anos, trabalhei em estados, né, do Norte, do Nordeste e aqui do Centro-Oeste. E a Bradesco proporcionou o nascimento do meu filho, né, me deu tudo, grande parte do que eu tenho de forma financeira e intelectual, que foi graças a Bradesco. Então, eu não poderia deixar na tua presença e citando. Eu coloquei 4 nomes, mas certamente eu vou esquecer de outros, mas eu digo que hoje. Eu me lembro do doutor Ivan Gontijo, quando era superintendente jurídico e eu estava no Maranhão, em São Luís. Eu tive algumas situações delicadas que o doutor Ivan Gontijo, de forma muito preocupada na época, eu ligava direto e dizia assim, Marcelo, se tiver algum problema, me liga. Me liga, me liga. Enfim, ele tinha todo um time para salvaguardar os superintendentes na época. E isso daí, então, fica realmente um voto de gratidão e eu, de forma pessoal, a preocupação que eu vivenciei, que era do Dr. Ivan, que é uma pessoa super humana, nossa, realmente é um destaque. Eu destaquei também Leozinho Freitas, a gente dividiu N vezes o alojamento da não, era Barão de Magalhães? Barão de Itapajipe. Barão de Itapajipe, isso. Rio de Janeiro. Léo Freitas, meu querido Francisco Rosado, o Rosadinho, a gente... Faz aniversário. Eu faço aniversário no mesmo dia que ele, né? Somos do dia 20 de dezembro. Tenho o privilégio de Que maravilha! fazer aniversário no mesmo dia. Rosadinho, eu estava em São Luís do Maranhão quando eu fui promovido para Belém. Ele veio de Juazeiro, chegou, e eu falo para você, muito daquilo que eu pratico hoje, a forma de trabalho, eu devo ao Rosado. O Rosado, ele foi literalmente talvez um case mundial da indústria de seguros, da forma como ele teve a habilidade. Na época, o Bradesco adquiriu o Banco do Estado do Maranhão e o que proporcionou a ponte dele para ir para Fortaleza, e logo em seguida o Bradesco adquiriu o Banco do Estado do Ceará, e que depois, de forma muito justa, foi elevado a executivo. E por último, também falo do Anderson Mundim. Anderson Mundim, eu tenho como um irmão que a vida me deu. Ele não somente me ajudou enquanto colega de trabalho, né? E desde a época ele era gerente em Campo Grande, e a esposa dele, a Tânia, que era concursada da Caixa Econômica Federal, e tomou uma decisão e acompanhá-lo, e hoje realmente colhe frutos aí. Então, enfim, eu até elenquei 4 nomes, mas me perdoem os colegas que eu não falei, mas eu tenho um carinho muito grande por eles, é justamente pela tua presença e em respeito, enaltecendo essa tua presença aqui, dividir isso. Aí eu peço a Dagliane, que dividiu essa mesa e que foi testemunha, sabe por quê? A Dagliane, ela tem uma história que eu fiz questão de trazê-la aqui, e certamente está editando novas histórias num futuro em breve aí, porque realmente ela é uma guerreira que levanta a bandeira do seguro, né? Eu acho que quando você chega em um determinado momento da tua carreira, você chega a um ponto que ganhar é importante, claro, super importante, mas o teu legado já está escrito. Perfeito. Né? Então a Dagliane tem um legado de levantar essa bandeira do vida, da previdência, enfim, daquilo que é bom, é positivo. E independente da gente ter empresas distintas, e que em algum momento a gente possa ter concorrências, mas não somos inimigos, muito pelo contrário, somos afinados em crescer a categoria. E esse crescimento, eu sei que é admirado por uma grande estrutura. Então, Dagli, suas palavras finais aqui para a gente poder seguir para o grande finale com o Alex, por favor. No outro podcast, você pediu para nós falar sobre o que era importante, o que era uma vida segura. Sim, sim. Então, pergunta só complementando, naquele dia eu falei que o importante é a gente estar de bem com Deus, né? Estar de bem com a sua família, né? Ter a sua empresa
muito bem, andando bem, né, nos caminhos corretos, né? Porque eu sempre digo, se o negócio não deu certo, não está nas regras, parte para a próxima, né? Sempre vai ter uma outra, algumas você vai ganhar, outras você vai perder. Mas o que eu acho hoje, e mudo o meu conceito, que a gente tem que deixar um legado. Claro. Né? Não adianta eu saber tudo de vida e não poder passar para minha filha ou para o meu colega que está me perguntando como eu faço. Né? Então hoje eu já aprendi mais. Né? E o aprender me faz entender que eu tenho que divulgar e dividir esse conhecimento com as pessoas. Então, deixar o legado, como o Marcelo falou, é fundamental também para ter uma vida segura. Maravilha. E aqui a gente também tem um protocolo para o convidado, que é deixar algumas recordações, mas antes dessa recordação, Tá com tempo? Deixa eu só abrir aqui, que aí eu já passo para você, porque assim, a gente quando... Lembra do Francisco Rosado que eu te falei? Lembro. O Rosadinho, ele criou um protocolo e que na época ele literalmente ensinou pra gente. Às vezes um bilhete residencial, acho que era um produto assim de ponta, né, que você vendia. E ele dizia assim sempre, cara, a gente tem que enaltecer, se for a venda de um bilhete, vamos fazer festa, vamos, tá? E eu falei assim, poxa, quando eu fizer o podcast, eu tenho que realmente deixar marcado de alguma forma, e uma forma de qualidade, porque se você faz festa para aquilo que teoricamente pode ser pequeno, fazer festa porque é grande é fácil. Então, e aí o que eu falei? Eu falei assim, não, então eu vou deixar registrado a presença de algumas formas, porque é de coração, isso daí não tenha dúvidas. Esse daqui é o nosso totem Poxa, que bacana. de homenagem. Obrigado, Marcelo. Com o seu nome, com o episódio. Obrigado, olha aí, que legal. De um lado está a logomarca da nossa corretora, do outro lado o nosso PQVS, que é o Programa de Qualidade Vida Segura, que justamente tem como o podcast como gancho. A nossa caneca, porque quando você está bem hidratado, está bem conduzida de forma que você leva, por favor, a nossa boa recordação. Levarei Isso com daqui muito carinho. é o nosso mimo da sorte. Isso daqui eu digo sempre quando eu pedi para alguém idealizar uma logomarca, que eu digo assim, eu quero que transmita a melhor sorte, a maior positividade do mundo, a gente fez em forma de chaveiro. E eu sei que você não mora aqui, não reside, mas nós temos o apoio do Estúdio Insanos de Bike Indoor, que está crescendo cada vez mais como uma atividade de práticas, né? Esse daqui é um voucher que você pode para a tua equipe, ou se você quiser muito em breve voltar, você vai pedalar comigo. São 5 aulas no Estúdio Insanos. Poxa, obrigado. Que a gente, se você quiser... Vou voltar sim, vou voltar com então, certeza. Estarei muito mais presente aqui, voltarei mais vezes aqui. Todos os dias eu pedalo, porque eu digo assim, ó, quando você chega a uma certa idade, eu tô com... Sou um jovem de 53 anos, né? Não tem vergonha de falar, então a gente tem que se cuidar. E a gente, depois dessa homenagem, desse registro todo, a gente sempre finaliza o nosso podcast perguntando ao nosso convidado o conceito de uma vida segura para você, no conceito que você tenha de coração, de alma, de corpo, de profissão, daquilo que você entende ser uma vida segura para você. Alex, por favor, o que é uma vida segura para você? Poxa, vida segura para mim, eu compactuo com a Dani, né? Primeiro, você ter uma segurança, saber que você está protegido, seja ele pelo seguro de vida, seja ele pela sua casa, você ter a tua casa, ter a tua família, estar de bem com a tua família, estar num bom emprego também, fazer o que você gosta, que é muito importante, né? E a somatória de tudo isso, eu respondo assim, Marcelo, resumidamente aqui, família, é a proteção que a gente, não só de Deus, né, que ela é muito importante, sem dúvida nenhuma, mas que a gente também precisa buscar nossas formas de proteção através de ferramentas de seguro, por exemplo. Tá? E de antemão, muito obrigado aqui pelos presentes, levarei com muito carinho, tá bom? Legal, já fica uma próxima agenda, porque eram tantas perguntas que eu coloquei na pauta aqui, mas que a gente conseguiu dividir, mas que você, de forma sublime, respondeu a todas. Eu acho que eu fui mais empolgado. Eu falei assim, cara, não posso perder a oportunidade de ter o executivo da Bradesco de fazer perguntas fundamentais, mas
tudo aquilo que você nos passou aí. É uma gratidão, né? Isso daí, a nossa segunda temporada aqui, a Bradesco hoje, certamente, ela inaugura com o garbo e a elegância que certamente é merecedora. E sob a tua gestão, eu posso te dizer que o investimento que a Bradesco hoje faz no Mato Grosso em pessoas, em estrutura, em negócios, enfim, isso daí nos orgulha muito, né? Eu cheguei, eu vim de fora, eu sou forasteiro, né? Sou mato-grossense há 18 anos. Você há quantos anos mato-grossense? 32 anos. 32 anos, então assim... Sou cuiabucha já, porque eu venho do sul, né? Então eu falo que eu sou cuiabucha. O Mato Grosso, ele tem uma formação miscigenada de culturas, né? Então, assim, sempre quando você pergunta para alguém o que você foi fazer no Nordeste, uma cidade qualquer do Nordeste, eu fui para praia, fui para isso, fui para aquilo. Quando você pergunta para alguém o que você veio fazer em Cuiabá, você veio trabalhar. E resolvi ficar. Né? E eu ainda não encontrei alguém. Não, cara, eu ouvi falar do calor de Cuiabá. Aqui é o meu lugar. Eu ouvi falar do calor de Cuiabá e vim conhecer. A gente eu amo o meu estado do Rio Grande do Sul, vou ser sempre gaúcha, né? Tenho, né? Mas aqui é o meu lugar. Não, eu falo da mesma forma porque eu tive conquistas aqui que no meu estado natal, que é Belém do Pará, eu sou paraense, no meu estado eu não tive, né? Então, assim, eu certamente aqui vim, aqui permanecerei e certamente, como gratidão até a Bradesco, que me proporcionou isso, uma transferência na época, eu fiquei muito lisonjeado por um lado, mas diz assim, cara, Mato Grosso, eu falei, aquele friozinho na barriga, será que é isso mesmo? Mas depois que você... Marcelo, isso é o que está passando na cabeça do Danilo Ciarelli, o nosso novo superintendente. Eu vou quebrar, você me permite quebrar um protocolo agora? Eu quero, por favor, Danilo, dá uma chegada aqui ou no meu lado, no lado do Alex. Vem pro meu lado, que aqui a gente não vai ter. Não sei se você vai pegar a câmera aqui. E Edjane, por favor, também. Você vai aparecer no nosso grande finale aqui. Vamos encerrar com a presença de duas pessoas. A Edjane A Edjane, para quem não conhece a Ed, não sei se está pegando o ângulo todo, mas a Edjane eu tenho uma gratidão, que eu digo também. Que gratidão você dá em presença, né? E ela, enquanto, na época, colega de trabalho, mas logo em seguida... Aqui? Logo em seguida, enquanto corretor, ela sempre me amparou. Não é porque ela é amiga que eu tenho gratidão, não. É porque ela é uma pessoa super humana, super honesta, super dedicada. E ela, não sei que tal de paixão ela tem pelo Bradesco, que vou te falar, né? Deus no céu e Bradesco aqui na terra. Então... E a Edjane também é a Deus lá, né? Se a gente precisar de qualquer coisa, Edjane... Liga para a Edjane. Então, Edjane resolve. Ao vivo e a cores aqui, para meu agradecimento a você. Você merece onde você está. Certamente é só o início de um novo ciclo aí. Né? E por favor, não esquece da gente, não. Vem comer um peixe de vez em quando. Não tem convite? Com certeza, absoluta. Volto pessoa física. E você, amigo, você está chegando. Eu quero, claro, com a permissão da nossa querida Daglia aí, que representa a grande maioria dos colegas corretores, mas eu quero te dar umas boas-vindas, que você tenha sucesso. Ontem eu falei uma frase para você que eu trago comigo, né? Eu falo sempre pro meu filho: sorte a gente deseja para quem não está preparado. Sucesso para quem está. Então, eu tenho certeza que a sua biografia já te dá musculatura para você conquistar resultados aí. E, por favor, aqui no Mato Grosso, meu amigo, quem veio é porque tem que decolar. Estou apaixonado aqui pelo calor da cidade, da população, estou muito feliz. Todo o time de corretores conta muito comigo. Tá? Então... Se você está apaixonado agora, espera a época do BR Breobró. Sabe o que é isso? É setembro, outubro, novembro e dezembro. Espera que aí você... em setembro a gente conversa de novo, que é a época do Bro. Aí, na época do Bro, eu quero te ver, falei, 40 graus na sombra, aí você me avisa. Exatamente. Pessoal, da minha parte... Não, fica aqui, por favor, que agora a gente vai fazer o fechamento. Pessoal, da minha parte, minha gratidão, mais uma vez, um episódio que me gerou muita emoção. Claro, em especial pela presença da Daglia aqui, dividindo a mesa comigo, de uma forma super humilde, super dedicada e super profissional. Alex, mais uma vez, a minha gratidão pelo teu tempo. Eu sei que é super corrida, e para quem não sabe, ele já está com mala indo para o aeroporto. Mas obrigado mais uma vez pela tua vinda, pela tua estada aqui, pelo investimento que a Bradesco faz no Mato Grosso, pelo respeito que o Grupo Bradesco tem pelo agronegócio. Isso daí fortalece, engrandece e nos dá a motivação de levar para o nosso cliente soluções em forma de produtos. Isso daí é muito, muito bacana.
Ed, eu não vou falar mais, senão a minha mulher vai ficar com ciúme. Então deixa, ficou, já tenho dito, mais uma vez, sucesso para tudo. Pessoal, obrigado mais uma vez. Acompanhe a gente. Se você gostou, o objetivo do Vida Segura, do nosso programa de qualidade de vida segura e em especial do nosso podcast, é levar para a comunidade, para a sociedade, para os corretores, colegas, esse espírito de dedicação, amparo, proteção de tudo na vida em forma de seguros. E hoje tivemos a satisfação e a alegria e a emoção de ter aqui um executivo sênior da Bradesco Seguros representando toda uma grande seguradora que certamente respeita e quer crescer cada vez mais com esse estado pujante que é o Mato Grosso e que eu tenho profundo respeito e amor também. Pessoal, obrigado. Até a próxima. Tchau.